Dando continuidade à nossa série de projetos com a Tiny, hoje vamos construir um relógio utilizando um módulo RTC e um display. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há mais de 5 anos e hoje a gente vai fazer esse projeto com a Tiny, que ele é muito desafiador. Assim como o que eu contei para vocês no primeiro vídeo dessa série te apresentando a Tiny, ele é um microcontrolador que, diferente do que você já está acostumado com Arduino ou com ESP, os recursos de memória estão sempre no limite. E um projeto como o que a gente vai fazer hoje vai desafiar muito exatamente esse contexto. Fazer um projeto como esse vai te ajudar muito a entender as limitações desse microcontrolador e te aproximar cada vez mais de um hardware embarcado real, já que a maior parte dos pequenos projetos embarcados que a gente vê utilizam microcontroladores muito pequenos, muito baratos e com pouquíssimo recurso de memória como a Tiny. Por aqui eu vou estar utilizando o Tiny 402, ele tem muito menos recurso do que um Tiny 85, por exemplo, que é um dos mais comuns. Esse daqui é um código inicial, um projeto inicial, mas fique livre para elaborar esse projeto e continuar esse desenvolvimento. Inclusive, vou deixar o código desse projeto aqui no GitHub para você dar uma olhadinha, baixar o código e fazer as suas modificações também. Nosso vídeo de hoje, assim como toda a série sobre a Tiny, é patrocinado pela Altium Develop. O Altium Develop é uma ferramenta profissional e sensacional que vai te ajudar a desenvolver projetos embarcados de uma maneira muito profissional, já que ele une o Altium 365 e o Altium Designer em um só pacote. Assim você tem em mãos uma ferramenta de desenvolvimento de projetos profissional, que é o Altium Designer, que inclusive é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho, junto com o Altium 365, que vai te possibilitar versionar o seu projeto, salvar ele em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. Deixando o link do Altium Developer aqui na descrição desse vídeo. Aproveita esse link porque tem 30 dias grátis para você utilizar a ferramenta por completo e já tem outras videoaulas aqui no canal te ensinando a desenvolver projetos do zero com o Altium Designer. Agora bora para o nosso projeto de relógio e a gente vai começar falando sobre os componentes eletrônicos. Aqui eu estou utilizando um módulo RTC, Real Time Clock. Com esse módulo você consegue, sem ter acesso à internet, conseguir registrar o tempo real. Você consegue também construir um relógio só setando as informações de tempo no seu microcontrolador e fazendo o próprio microcontrolador fazer a contagem de tempo. Mas isso não fica muito preciso. E com o tempo você vai notar que o seu relógio vai começar a atrasar em minutos e de repente em horas e de repente em dias. Então o Real Time Clock permite que você tenha um registro real, não apenas do tempo, mas do mês, dia e ano. Como eu tô aqui com recursos muito limitados, você vai ver que eu vou ativar apenas a função de tempo. Mas lembrando que se você tiver, por exemplo, com a Tiny 85, você já vai conseguir dar um passo um pouquinho mais e até registrar no seu display mês, ano, dia, muitas mais informações do que eu vou fazer por aqui. O display que eu estou utilizando por aqui é o SSD 1306. Esse é um display OLED de 128 por 32. E na minha opinião, ele é perfeito para esse tipo de projeto com relógio, porque eu acho que ele já deixa uma estética muito parecida. Inclusive, elaborando um pouquinho mais esse projeto, é muito possível, exatamente com a eletrônica que eu vou te mostrar hoje, imprimir um case em 3D e fazer de fato um relógio de pulso. Já que uma das maiores vantagens da gente estar utilizando um microcontrolador como a Tiny é o baixo consumo de energia. Para os componentes eletrônicos é isso, e a ligação é mais fácil ainda. Você vai notar que tanto o display quanto o módulo RTC, eles têm como pinos de dados o SCL e o SDA. No display ele está descrito exatamente dessa forma, e no módulo RTC ele está descrito com as letras D para SDA e C para SCL. O seu microcontrolador Tiny também tem exatamente esses dois pinos. A conexão do projeto fica muito simples porque você só precisa conectar o SDA do Tiny no SDA do display e no SDA do RTC. O SCL, a mesma coisa. SCL do Tiny no SCL do display, no SCL do RTC. Para energizar o projeto, você vai conectar uma bateria ou uma fonte de energia no VCC e no GND de todos os itens. Aqui você pode utilizar uma bateria de 3.7 volts, por exemplo, ou uma fonte de celular de 5 volts e ambos vão funcionar perfeitamente.
Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Tiny, também entender as formas de programação e não assistiu a primeira videoaula dessa série sobre a Tiny, eu recomendo você voltar um pouquinho nessa série de vídeos aqui. Por lá eu vou dar várias dicas, te contar mais sobre o porquê que você deveria aprender sobre esse microcontrolador e também entender as formas de programação e de energização desse microcontrolador. Agora, quando a gente fala de código, a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil. O primeiro código que a gente vai passar para o Tiny é o código para conseguir calibrar o nosso RTC. Esse código vai fazer com que o RTC consiga receber as informações de dia, mês, ano e hora. Ele vai gravar essas informações e aquela bateria que fica atrás do display ajuda ele a manter essas informações em tempo real. Para fazer a gravação da Tiny, já tem um vídeo explicando passo a passo como fazer por aqui, e só para você saber, eu estou utilizando o Arduino Nano para fazer essa gravação, o que torna esse gravador um dos gravadores mais fáceis e baratos de serem construídos para você gravar o Atine. Depois de passar o código de calibração RTC, aí sim a gente pode passar o código do relógio. Eu fiz vários testes para o Atine 402 e eu vou admitir que foi muito difícil chegar em um código onde eu estivesse conseguindo fazer imagens nesse display que não extrapolassem a memória do Atine. Eu vou deixar o código aqui no GitHub, mas para você entender um pouquinho do que se trata, para utilizar esse display você tem que construir esses desenhos, já que eu não consigo utilizar nenhuma biblioteca complexa para realizar essas imagens. Se fosse o caso de utilizar um Arduino ou um ESP, eu utilizaria uma biblioteca que já tem várias imagens e fontes pré-programadas e só iria puxando exatamente a estética que eu quero para o meu projeto. Quando a gente está falando de Atine, isso não acontece. Muita coisa a gente tem que realmente programar na unha para conseguir utilizar o mínimo de memória possível, já que qualquer coisa que for adicionada nesse projeto sem a necessidade de ser utilizada vai extrapolar a memória. Então por aqui eu desenhei os números de 0 a 9 e consegui plotar eles no display. Isso foi praticamente o máximo que eu consegui gravar na memória do Atine 402, lembrando que se você estiver utilizando o Atine 85 você vai conseguir muito mais do que eu, tá? E assim eu consegui desenhar os números. Eu até tentei desenhar um número um pouquinho maior, mas já foi suficiente para extrapolar a memória, só para você ter noção o quanto limitado o negócio fica. Esse aqui foi o resultado final do projeto. Eu consegui então pegar a informação do módulo RTC e passar para o display. Você consegue ver que o meu relógio aqui, ele tá certinho sincronizado com o relógio do meu computador. E aí, gostou desse projeto? Vai tentar replicar ele por aí também? Lembrando que por aqui a gente não tem só essas videoaulas fechadas, eu também compartilho muito sobre a minha vida, compartilho sobre os meus projetos, sobre o meu dia a dia de trabalho. Então se você gosta de eletrônica, é um apaixonado por tecnologia assim como eu, vem fazer parte da comunidade Julia Labs, deixa os seus comentários por aqui para mim saber qual projeto você quer ver nessa série de vídeos e para eu saber também que você vai acompanhar essa série sobre a Tiny. É isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo e tchau!